11. Leremos até o capítulo 6, verso 3. Hebreus 5, verso 11, diz-nos assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Pode assentar. Meus irmãos, nestes dias de grande alegria, porque esta igreja completa 102 anos, temos a oportunidade de nos revisar como igreja. Na última terça-feira, dia 27 de julho, exatamente dia em que esta igreja completou 102 anos, nós estivemos juntos aqui num culto maravilhoso, muito bem frequentado, rendendo graças ao Senhor pela história e pelas oportunidades de serviço dessa igreja do Senhor ao longo da sua história. Meus irmãos, no meu entendimento, a alegria desse momento, a nossa celebração, deve ser uma oportunidade também para a nossa revisão ou para uma renovação de compromissos diante do Senhor. É aquilo que, de tempos em tempos, é preciso fazer no casamento. Acredito que os casais, do modo geral, quando completam mais um ano de vida matrimonial, também revisam aquilo que tem sido como casal. Eu costumo, no aniversário de casamento com a minha esposa, perguntar se ela quer renovar por mais um ano o compromisso comigo. Até aqui ela sempre tem dito sim. Mas, irmãos, de fato é importante. Aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, precisa ser cuidado, precisa ser valorizado. Em amizades, volta e meia, é preciso aquilo que às vezes chamamos de freio de arrumação. Para um pouco, vamos conversar e vamos renovar os compromissos que temos como amigos, como companheiros. Às vezes, organizações, irmãos, precisam refazer o seu planejamento estratégico e redefinir com clareza os valores da empresa. Qual é de fato a missão daquela organização? Qual é a sua visão para cumprir tal missão? Igrejas também precisam fazer isso. Precisam se revisar e renovar os compromissos um dia firmados diante de Deus. Esse é o nosso momento, essa é a nossa grande oportunidade. Quando celebramos aniversário desta igreja, podemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossa história, mas também podemos nos revisar, podemos renovar compromissos diante de Deus. Somente quem se revisa está preparado para crescer. Quem não quer se revisar, não quer crescer. E claro que como igreja nós queremos crescer no envolvimento com o reino de Deus, na aprovação do Senhor, no compromisso que temos uns com os outros. A carta aos Hebreus foi escrita para chamar crentes do primeiro século à renovação do seu compromisso diante de Deus. Essa carta, irmãos, como
fica evidente em todo o seu texto, foi direcionada a cristãos inconstantes e, de certo modo, enfraquecidos. É por essa razão que no versículo 11 que nós lemos, do capítulo 5, o autor que Deus usou para escrever essa carta diz: vocês têm se tornado tardios em ouvir. Vocês não têm ouvido com prontidão e por essa razão vocês não têm crescido. Aqui estão alguns alertas que valem para os crentes do século 21. Não sejamos omissos, de tal modo, irmãos, que por falta de humilde revisão diante do Senhor, nós sejamos alvos do juízo de Deus. Lembre do que diz Hebreus 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez você, ao longo da sua vida, tenha utilizado esse alerta da palavra do Senhor para se dirigir a descrentes, mas note, nós estamos falando de uma carta dirigida inicialmente a uma igreja do Senhor Jesus. Aliás, ela é uma carta com caráter universal, inicialmente escrita para falar a crentes em Jesus de origem judaica que estavam de algum modo querendo mesclar a fé em Jesus com certos preceitos do judaísmo. Essa carta alcançou toda a cristandade. E é para crentes, para mim, para você, que a palavra do Senhor diz: não queiram cair nas mãos daquele que está vivo, que tudo vê, que tudo pode, e que leva em consideração aquilo que ele já deu à sua igreja, para medir a fidelidade da sua igreja. Aliás, irmãos, a palavra do Senhor diz que quem mais sabe, mais é cobrado. E chega a aconselhar: não sejam muitos de vós mestres, porque a cobrança sobre vocês será muito maior. Nós olhamos para essa carta pensando, meus irmãos, que nós podemos seguir em frente, sendo uma igreja mais ainda fiel ao Senhor do que temos sido, um povo mais santo do que temos sido, crentes mais comprometidos com o Senhor do que há algum tempo. Olhem para Hebreus capítulo 6, versículo 9, quando o autor diz: quanto a vós, ó amados, estamos certos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ainda que corrigindo vocês, ainda que chamando vocês a uma revisão que é necessária, acreditamos mesmo que vocês podem fazer o melhor para o Senhor. Vocês já conhecem o que há de melhor para os salvos. Nós podemos, irmãos, hoje nos revisar e renovar compromissos que essa igreja fez no passado diante de Deus e compromissos que nós, crentes, individualmente fizemos diante do Senhor quando nós chegamos à fé, quando nós fizemos diante do Senhor o compromisso, ou firmamos o compromisso de servi-lo com fidelidade. Meus irmãos, eu entendo que devemos desejar cada vez mais ouvir a voz do Senhor. Isso é uma renovação de compromisso com Deus, querer ouvir mais a sua voz. Aqui no versículo 11 do capítulo 5, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: ainda há muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque na verdade vocês não têm ouvido a voz do Senhor. E nós, os crentes, irmãos, precisamos lembrar que esse é um apelo acerca do nosso compromisso com a palavra do Senhor. É necessário renovarmos o compromisso com a leitura regular e a meditação nas Escrituras, buscando aprofundamento na doutrina. Nesse caso aqui, o autor da carta aos Hebreus está falando, meus irmãos, sobre uma segunda fase da compreensão da vontade de Deus.
Ele inicia o texto que nós lemos, capítulo 5, versículo 11, dizendo: nós temos muito mais a dizer a vocês, mas vocês têm se deixado parar naquela primeira fase, que inclusive no judaísmo já havia alcançado vocês. Talvez estejam desligadas, não pode. Então, irmãos, o autor aqui está dizendo: olha, é o momento de nós passarmos a falar do sumo sacerdócio de Cristo e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão ainda falando, como está no capítulo 6, versículo 2, de batismo, de imposição de mãos, de ressurreição de mortos, do juízo, versículo 1 do capítulo 6, de arrependimento, de fé em Deus. Vocês estão falando disso tudo, mas isso é parte daquela fase inicial do compromisso com Deus. Agora, eu quero falar muito mais a vocês. Eu quero falar sobre o sacerdócio de Cristo, quão suficiente ele é, e muitos de vocês não têm compreendido. Eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus, quão completo ele é, e que muitos de vocês, por não terem compreendido essa extensão do sacrifício de Cristo, ainda não têm provado da segurança e da confiança que deve marcar o servo de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma renovação desse compromisso de ouvir a voz de Deus, compromisso de ler e meditar com regularidade na palavra do Senhor. Eu convido você, nesses dias em que nós celebramos o aniversário dessa igreja, a renovarmos esse compromisso de sermos crentes que não se deixam distantes da palavra, que não se portam como os crentes a quem essa carta se dirigiu inicialmente, tardios em ouvir. Meus irmãos, isso deve nos levar também à aplicação das verdades da Escritura à vida diária. Porque um crente deve conhecer a Bíblia? Para que ele acumule muitas informações acerca do texto bíblico? Não, para que a vida dele seja transformada e o seu caráter seja conduzido à estatura do caráter de Cristo. É tempo, meus irmãos, de renovarmos esse compromisso. Uma igreja que diz: Senhor, muito obrigado por tudo que somos até aqui, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos ser crentes melhores, desejamos ouvir mais e melhor a Tua voz. Conta-se, irmãos, que numa determinada classe de escola bíblica dominical infantil, numa determinada igreja, a professora da escola bíblica fez a seguinte pergunta: quem derrubou os muros de Jericó? E aí um menino disse: eu não fui, deve ter sido o filho do pastor. O filho do pastor disse: eu não. Eu nem cheguei perto dos muros de Jericó, deve ter sido o Joãozinho. Aí o Joãozinho começou a chorar e foi ao encontro do pai dele, que era o líder do ministério de administração da igreja, e disse: papai, estão dizendo que foi eu que derrubei o muro. Que muro? O muro de Jericó, papai. E o pai disse: isso não pode ficar assim, meu filho. Eu vou lá agora na sala da escola bíblica. E ele foi com o filho e disse: professora, eu não sei quem derrubou os muros de Jericó, mas nós vamos, como igreja, reconstruir esse muro e não vamos dar mau testemunho. Irmãos, é uma história, apenas uma ilustração, mas que nos chama à avaliação do conhecimento da palavra, mas não apenas do conhecimento, da capacidade que temos de aplicar a palavra de Deus à vida real. Quando você está diante de um desafeto, de alguém que tem pouca disposição de relacionar-se em paz com você, como você aplica o ensino da palavra de Deus a um cenário delicado como esse? Quando você está diante da enfermidade, e esse é um tempo de enfermidade no mundo inteiro, como você aplica tudo que a palavra de Deus te diz acerca de paciência, fé, acerca de esperança em Cristo, quando você está diante da apreensão por conta das dificuldades econômicas? Em que te serve
todo o ensino da palavra de Deus. Quando você, na criação do seu filho, tem dúvidas, e você tem dificuldade em lidar com tais dúvidas, como você aplica o ensino da palavra de Deus à sua dificuldade? Uma igreja que renova o seu compromisso diante de Deus é uma igreja que diz: sim, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, como cantamos aqui nessa noite. Nós desejamos ouvir mais ainda o que o Senhor tem a nos dizer, porque ouvindo a tua voz, seremos aquilo que o Senhor espera que sejamos. Esse é um tempo de renovação de compromissos diante de Deus. Por essa razão, devemos desejar continuamente crescer no relacionamento com o Senhor. Desejo de crescimento contínuo, que se vê nos versículos 12 a 14. Vejam, irmãos, no versículo 12, quando uma exortação é feita com tons pesados. Vocês deveriam ser mestres. Por tudo que vocês já receberam da parte de Deus, por tudo que vocês já viram, por tudo que já experimentaram em Cristo, a essa altura, vocês deveriam ser mestres. Mas, na verdade, vocês ainda necessitam de alguém que vos ensine de novo quais são as bases da fé em Cristo. Vocês ainda estão precisando que digam a vocês o que é a base da nossa fé. Vocês já deveriam ter recebido alimento sólido, mas ainda estão na fase de receberem o leite. E aqui, meus irmãos, fala-se de uma prática muito comum nas escolas filosóficas do mundo antigo. Alguns mestres da filosofia chamavam abertamente uma parte dos seus aprendizes ou discípulos de crianças, e a outra parte chamava de adultos, e não havia relação alguma com faixa etária, não havia relação com idade. Eram chamados de crianças aqueles discípulos que não conseguiam avançar no entendimento da filosofia proposta, e eram chamados de adultos aqueles que, independentemente da idade, conseguiam demonstrar compreensão do conhecimento filosófico. Então, quando o autor diz isso àqueles crentes, de algum modo ele está dizendo a vocês: não é porque o bom ensino não foi ofertado, não é porque na mesa de refeições de vocês não foi posto o alimento sólido, mas é porque vocês ainda não desejaram o alimento sólido. Vocês estão satisfeitos com o leite, que deveria ter sido para vocês o alimento da primeira fase da vida cristã, e não mais nessa fase. O texto bíblico é claro em dizer, irmãos, no versículo 12, atendendo ao tempo decorrido. Nós estamos falando de gente que já conhecia a lei de Deus, mesmo antes da conversão a Cristo, e de pessoas que, depois de convertidas a Cristo, continuaram crescendo no conhecimento da vontade de Deus. Portanto, a perplexidade da carta se vê na não utilização do alimento sólido. Isso pode acontecer comigo e com você, meu irmão. Isso pode acontecer com uma igreja antiga. Uma igreja antiga, se não vier a desejar contínuo crescimento em Deus, pode se parecer com uma igreja criança, como uma igreja imatura. Irmãos, é aquele crente antigo na fé, mas ele estava caminhando por uma rua da cidade, e um outro membro da igreja passou por ele, não viu, não cumprimentou, e aquilo é suficiente para desestabilizá-lo. E aquele crente antigo diz: olha, a igreja é uma farsa, não existe amor. Passa um membro da igreja ao meu lado e não me cumprimenta. Irmãos, um crente antigo não deveria se abalar por uma experiência dessa. Ou é aquele irmão antigo na fé, que está numa assembleia, e então ele discute um tema e defende o seu ponto de vista, mas a igreja ao final vota e por maioria toma uma decisão contrária à vontade dele.
e ele sai chateado e desejando deixar a igreja, quando, pela maturidade de vida cristã, já deveria entender que sequer uma folha cai de uma árvore que Deus não permita, quanto mais uma decisão de assembleia da igreja. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é que uma igreja que renova o seu compromisso diante de Deus, crentes que não se acostumam com qualquer coisa para Deus, desejam continuar crescendo em Deus. Versículo 13, quem continua se alimentando de leite é porque é inexperiente na palavra da justiça, é criança, e a criança tem sua importância. Mas imaginem, irmãos, uma pessoa com 30 anos de idade com comportamento infantil. Não é o que desejamos. Nós desejamos que tenha comportamento infantil uma criança de 7, 8, 9 anos de idade. Mas uma pessoa com 30 anos de idade precisa tomar decisões, precisa ter atitudes diante da vida que reflitam toda a experiência de vida que ela já pôde receber ao longo da sua caminhada neste mundo. Então a palavra do Senhor no versículo 14 diz: para adultos reservamos o alimento sólido. São aqueles que já conseguiram crescer no conhecimento da vontade de Deus e são amadurecidos na fé. Charles Spurgeon disse que o homem que não valoriza o autoexame pode estar bem certo de que as coisas precisam ser examinadas. O homem que não valoriza o autoexame pode estar bem certo de que as coisas precisam ser examinadas. Então o que a palavra de Deus está dizendo é: não fique acreditando que porque você é um crente antigo, você está pronto, você é obra acabada. Não, deseje maior crescimento no Senhor. Fé madura, e fé madura, irmãos, se alcança com vida de oração profunda, se alcança por busca de santidade, se alcança por valorização da comunhão com o corpo de Cristo, se alcança com testemunho vivo do Evangelho. É preciso nesse tempo, como igreja, humildemente nos perguntarmos: nós temos sido uma igreja que leva a sério aquilo que é chamado pela palavra de oração? Nós somos uma igreja que se incomoda com o pecado e que está decidida a viver como uma igreja santa, que não promove qualquer escândalo acerca do Evangelho e que não desencoraja as pessoas a que venham a Cristo. Nós somos uma igreja que valoriza a reunião dos santos, a comunhão dos crentes. Nós somos uma igreja que dá testemunho vivo de Jesus Cristo a todos que estão à nossa volta. Nós somos aquela igreja que não perde a oportunidade de compartilhar a palavra. É preciso, irmãos, desejar esse contínuo crescimento em Cristo. Eu digo isso para os crentes mais novos. Temos muitos crentes recém-achegados a Cristo em nossa igreja, mas eu digo isso muito especialmente aos crentes mais antigos. Muito cuidado, irmãos, para que não se acostumem com a vida cristã e deixem de experimentar contínuo crescimento no Senhor. Alguém já disse que a melhor forma de matar um sapo é colocá-lo numa maravilhosa panela cheia d'água e ligar o fogo. E ele não percebe, ele não é sensível à mudança de temperatura, a ponto de chegar a morrer naquela água. O sapo, dizem, não pula da panela quando a água está esquentando. Ele vai se conformando, ele não discerne o que está acontecendo, mas há um momento em que a água quente ceifa a vida do sapo. Irmãos, todos nós corremos o risco de nos acostumarmos com certas práticas nocivas. Por exemplo, viver a vida cristã de modo inconsequente. Um relacionamento com Deus que não é nutrido no dia a dia. Não mais perceber a gravidade daquilo que Satanás nos apresenta para que nos desviemos do conselho do Senhor. E por nos acostumarmos com a vida de sempre,
deixamos de desejar crescimento contínuo no Senhor e deixamos de ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Charles Spurgeon também disse que a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Você está seguro. Cristo te substituiu no Calvário. O sangue dele te lavou. A sua confiança nele fez com que você fosse justificado por ele. Você pertence a ele e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. O seu destino é o céu. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Mas isso não significa que a vida cristã chegou ao fim na fase da confissão de fé no Senhor Jesus. A vida cristã continua. E então a palavra do Senhor tem vários conselhos para você. Alguns desses conselhos: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orai sem cessar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os irmãos notam o tom da palavra do Senhor? Os irmãos percebem o que a palavra de Deus diz? Vocês já são filhos de Deus. Porque são filhos de Deus, agora desejem viver para a glória de Deus. Uma igreja que renova compromissos diante do Senhor é uma igreja que deseja também receber o cuidado de Deus. E aqui, meus irmãos, entramos numa fronteira que precisamos encarar. Nós somos uma antiga, sólida e numerosa igreja. Corremos o risco de acreditar que por termos uma membresia grande, por termos obreiros trabalhando seriamente, líderes engajados, nós estamos cuidando bem da igreja. Todo o nosso cuidado, sem o cuidado do Senhor, meus irmãos, nada significa. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Você sabia que igrejas antigas já morreram? Você sabia que a igreja pastoreada por Spurgeon, que à sua época era a maior igreja evangélica do mundo, chegou a ter não mais do que 8 ou 9 membros? Era o pastor e mais 7 ou 8 mulheres. Depois da Segunda Guerra Mundial, Londres arrasada, muita gente morta e muita gente fora da cidade. Essa igreja foi bombardeada, só ficou de pé a fachada da igreja. Houve um momento em que a igreja não contava 10 membros, irmãos. A igreja que havia sido a maior igreja evangélica da sua época, o Tabernáculo Batista de Londres. Eu estou mencionando esse exemplo porque eu mencionei o mais conhecido pastor da história dessa igreja. Graças a Deus essa igreja existe hoje em Londres, se reconstruiu para a glória de Deus, não é tão grande quanto foi no passado. Mas eu quero dizer a você que essa igreja se refez, mas existem outras igrejas que deixaram de existir mundo afora. Igrejas, meus irmãos, que não mais existem, algumas das quais aparecem nos livros da história da igreja como grandes exemplos de vigor, de engajamento no reino de Deus, de solidez. Isto pode acontecer se nós, meus irmãos, deixarmos de depender dos cuidados de Deus. Qual é o principal cuidado que a primeira igreja batista necessita ao chegar a 102 anos de vida? Do cuidado de Deus. Precisamos viver pela fé, sabendo que dependemos dele, e com alegria, meus irmãos, servirmos ao Senhor, sabendo que ele tem cuidado de nós. Lá no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 1, então o autor diz: olha, passem de nível, migrem para outro nível, saiam daquilo que é elementar na doutrina de Cristo. Isso vocês já sabem, isso vocês já receberam. Façam algo a mais. Mas no versículo 3 ele diz: isso faremos, nós avançaremos, nós cresceremos,
nós deixaremos de nos alimentar de leite e receberemos alimento sólido que nos permitirá crescer mais e servir melhor ao Senhor, se Deus permitir. Isso faremos se Deus permitir. Podemos, irmãos, desejar esse cuidado de Deus. Se Deus permitir, nós seremos mais fiéis, nós seremos mais profundos, nós seremos mais santos, nós seremos mais dedicados, nós seremos mais humildes, nós seremos mais gratos, nós seremos mais bondosos, nós seremos mais solidários, nós seremos mais sensíveis à voz do Senhor, nós seremos mais empolgados com os desafios do reino de Deus. Vamos em frente, irmãos, sem olharmos para trás, por tudo que Deus já tem feito na sua vida, desde aquele dia maravilhoso em que você confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Por tudo que Deus já fez na história dessa igreja, desde o ano de 1919, quando essa igreja foi organizada. Por tudo que Deus já nos tem dado, e não é pouco. Ele nos deu salvação eterna, a maior de todas as bênçãos que alguém pode conhecer. Ele nos deu o seu Espírito, que nos capacita, nos consola, nos anima, nos ilumina, nos dinamiza, nos desperta. Ele nos deu a sua igreja, Ele nos deu a sua palavra, o tesouro da palavra dEle. Por tudo isso, meus irmãos, sejamos crentes melhores, mais maduros, crentes que daqui para frente podem dizer: renovamos o nosso compromisso com Deus. Essa é a minha oração e eu chamo você a fazer desta a sua oração também. Vamos orar? Nós vamos orar de modo diferente agora. Nós vamos orar cantando a canção Primeiro Amor. É possível que muitos irmãos conheçam. Cantem conosco. Quem não conhece, cante conosco também.